Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo tá entrando. Hoje que o celular tá mais próximo aqui, acho que eu vi a Cíntia, querida. Boa noite. Boa noite, gente. Pro pessoal que tá entrando, se alguém puder dar um retorno do nosso som, parece que a Cécia falou que tá ok o som, maravilha. Bom, gente, então nós estamos começando, Jojó, nós estamos começando o nosso culto de número 125. Nós estamos no capítulo 19, isso mesmo, 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estamos iniciando o item 2, bem no início do capítulo. Do poder da fé. Poder da Fé, capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas. Quer dizer alguma coisa? Bom, pessoal, então para nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece e depois nós entramos no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Mestre tão amado, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, implorando a Tua presença aqui conosco, e sempre, Mestre, todos nós, ansiosos para que os nossos corações sejam capazes de registrar a presença do Teu Santo Espírito. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua santa presença, nesses momentos difíceis pelos quais a humanidade tem passado, nesses momentos em que nós observamos como o espírito humano ainda está distante de tudo aquilo que o Senhor veio nos ensinar, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo ainda cegam a humanidade. Nessas horas, Senhor, em que há tantas pessoas passando por dores, aflições, desesperos, nesse momento em que algumas pessoas estão percebendo outras, se afastando através de desencarnes tão dolorosos, nós estamos aqui, Mestre, para pedir a Tua misericórdia, para lembrar das Tuas promessas, e se for possível, Jesus, que daqui da nossa reunião tão singela saia um raio de esperança, de amor, de paz, direcionado a essas pessoas que estão sofrendo tanto nesses conflitos que todos nós temos presenciado, que todos nós temos assistido. Mestre, antes de nós começarmos o nosso culto aqui, nós queremos lembrar da Tua promessa quando o Senhor nos disse assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses momentos, Senhor, em que nós nos afundamos na escuridão das nossas próprias escolhas, nós só podemos pedir a Tua presença aqui conosco, bem presente, porque sempre, Mestre, que o Senhor aparece essa alvorada, esse novo amanhecer, esse sol que aquece as fibras mais recônditas das nossas almas. Nós precisamos muito de Ti, Senhor, então por misericórdia e graça, venha estar conosco. É assim, Mestre, pedindo a Tua presença, todos nós, que nós iniciamos o nosso culto do Evangelho desta noite. Sê conosco, Senhor, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Amém. Nós vamos então ler o item 2, que é o poder da fé nos comentários de Allan Kardec. Nós vimos na semana passada o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, e hoje vamos então entrar nos comentários de Kardec. Aí vira.
No sentido próprio, escreveu Kardec, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, que encontramos entre os homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são tantas outras montanhas que barram o caminho de quantos trabalham pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, dá a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé vacilante dá a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então aqui é muito interessante que ele começa fazendo um paralelo entre as coisas da matéria, que aqui nós comumente observamos, nos homens e nas mulheres que têm confiança em si e que às vezes partem do nada e conseguem construir muita coisa aqui na Terra. Construir no campo material, no campo das riquezas terrestres, das empresas, das conquistas também intelectuais, culturais, né? No campo da ciência, as pessoas que são perseverantes e têm um objetivo muito definido e vão desvendar segredos da natureza através da descoberta de processos científicos ou da decodificação de processos da natureza que serão aplicados, por exemplo, na construção de máquinas, de aparelhos, de tecnologia novas e a partir daí mudam até mesmo na aplicação dessas tecnologias o próprio cotidiano dos seres humanos. Mas veja-se, aqui Kardec começa falando, nós estamos falando apenas de coisas do mundo material. Muito mais, ele completa, se deve pensar em sentido espiritual, no sentido moral, que é a fé. A fé não somente na própria capacidade pessoal da pessoa, como no amparo divino, no amparo dos amigos e mentores da vida maior que colaboram conosco para que a gente possa vencer as dificuldades que são nossas no sentido moral. Todos nós trazemos dificuldades morais oriundas de um passado, de nossos defeitos de outras vidas que trazemos para esta vida e que precisamos combater. Ora, se nós temos forte a vontade, firme, a decisão de combatê-las, combatê-los, né, esses desvios morais todos, nós com perseverança vamos alcançar a vitória. Então, é a questão da fé robusta, a fé que você precisa abrigar no próprio coração, no sentido de que ela tenha capacidade, conforme Jesus disse, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, que ela possa mover montanhas. São justamente as montanhas das dificuldades, das resistências, das má vontades que nós encontramos entre os homens e que precisam ser retirados do nosso caminho, como, por exemplo, os preconceitos, aqueles mesmo de rotina ou aqueles outros aos quais nós tivemos acesso através de uma educação deficitária, o interesse
eminentemente material, nós temos que removê-lo, não no sentido de aniquilá-lo, mas no sentido de dar relevância ao interesse espiritual, ao foco moral desta vida terrena que nós estamos usufruindo. Então nós precisamos afastar de nós o egoísmo, a cegueira do fanatismo, a vaidade, o orgulho, as paixões orgulhosas, né? E também a corrupção, os desvios de caráter, enfim, tudo aquilo que nos atrasa o passo espiritual, ao passo que, com serenidade, com calma e com a vontade mobilizada na decisão de vencer a nós mesmos, nós somos capazes tanto de vencer obstáculos nas pequenas coisas, no sentido moral e espiritual, quanto nas grandes coisas. Então, se nós temos fé vacilante, nós temos que robustecê-la, não é? Porque a fé vacilante é como quase que aquele remédio inócuo. Nós não estamos tomando o remédio na dose certa, ou o remédio está vencido e ele não vai fazer efeito em nossa vida moral. Por isso é que a gente precisa da fé robusta, que é a única capaz de vencer em nós as incertezas, as vacilações, as hesitações, porque toda vez que nós abrigamos em nós esse tipo de sentimento, de vacilação, de hesitação, de incerteza, né? A pessoa não sabe para onde seguir, quando Jesus já nos deu o caminho da verdade e da vida. Então siga Jesus, e toda vez que a gente duvida, que a gente vacila nesse caminho, o que acontece? Os nossos adversários, principalmente os adversários invisíveis, aproveitam dessa hesitação, dessa incerteza. Eles, inclusive, alimentam essa incerteza. Então você duvida de tudo, não acredita em si mesmo e não procura os meios de vencer na vida terrestre os obstáculos que você precisa superar, precisa transplantar. Então, é por isso que nós precisamos acreditar com fé robusta que nós todos temos sim a capacidade de vencer. E tanto isso é verdade que Jesus comparou essa semente de fé robusta a uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, que, no entanto, quando ela é devidamente adubada e acolhida na terra com a água, com sais minerais, e eclode, ela se transforma numa árvore robusta, que é a árvore da mostarda. E assim, você, seguindo o ensinamento de Cristo, pode sim ter a certeza que, com perseverança e fé, você vai vencer todos os obstáculos que se interponham em sua vida. Pessoal, Kardec vai colocar aqui conosco alguns pontos de vista para explicar e para refletir sobre esse assunto da fé. E é muito interessante ele começar com essa perspectiva, com esse ponto de vista, porque todo mundo que trilha o caminho do espiritualismo, seja no espiritismo, seja na igreja protestante, seja na igreja católica, vai perceber esse tipo de desafio a respeito do qual o codificador está falando aqui conosco. Má vontade, resistência. É muito comum que a gente precise de um nível de fé bem significativo para seguir em frente. Porque às vezes os corações que começam ali uma jornada ao seu lado, eles vão desanimar em poucas semanas. E você precisa dar conta de seguir em frente apesar do desânimo. Essa questão da má vontade, gente, é um aspecto muito vivido dentro do cristianismo. Se você chama, vamos colocar aí, por exemplo, um grupo de amigos. O indivíduo tem um grupo de amigos. Se ele chama para os prazeres do mundo, essas pessoas se animam muito, ficam muito animadas, ficam dispostas. Se você chama esse grupo para aquilo que tem lastro no cristianismo, para uma proposta que não tem relação com os prazeres da carne, mas que é esse cultivo do espírito, a chance desses amigos
ficarem dispostos, com má vontade, a chance é muito grande. E é muito bonito Kardec abrindo os nossos olhos para a necessidade de fé nesse tipo de má vontade que nós vamos enfrentar na vida cristã, que nós vamos enfrentar no Espiritismo. A gente tem aí o relato de Chico Xavier logo no início, centro espírita vazio, dificuldade ali com as pessoas que começaram a tarefa com ele. E precisa ter fé para seguir em frente. Resistência, muitas vezes de outras religiões, dentro da própria família, às vezes resistência daquele que você menos espera, inveja, ciúmes, despeito. Então são muitos esses desafios bem pontuais, práticos, mesquinhos, mas que não nos enganemos. A gente precisa sim de fé para conseguir dar conta de tudo isso e para não desanimar, porque são tantas besteiras, pessoal, são tantas bobagens ao longo do caminho, que se a pessoa se abate com todas elas, se a pessoa se melindra com todas elas, ela não continua. E por isso que Kardec vai colocar aqui que é essa incerteza, essa hesitação, nesses obstáculos, talvez menores do caminho, isso vai fazendo a pessoa se afastar da espiritualidade e vai sendo um ambiente que os obsessores vão ocupar para colocar minhoca na cabeça da pessoa. Ah, então se os seus amigos não ligam muito, então você larga essa história de espiritismo. Ah, se as próprias pessoas do centro não estão participando, então você larga essa tarefa e volta a ocupar seu tempo com outro aspecto da sua vida, como você fazia antigamente. Então percebam a beleza que é o nosso codificador Allan Kardec sempre tirar um tempo nos seus escritos, nos seus textos, para mostrar como nós jamais devemos subestimar esses obstáculos que parecem pequenos ou que parecem assim passageiros, mas se nós não prestarmos a devida atenção a esses obstáculos, a gente desanima nisso que ele está falando, a gente desanima na fé e pode acabar deixando um caminho maravilhoso de espiritualidade. E muitas vezes, pessoal, esse tipo de resistência, de falta de pessoas, de falta de colaboradores, de falta de amigos que estejam ao seu lado ali para você caminhar, isso vai passar. Se você tiver resistência, perseverança, uma boa vontade, você vai dar conta de tudo isso, de todos esses problemas, e vai, no caminho, encontrar pessoas maravilhosas. A gente conhece relatos de pessoas que demoraram muitos anos na vida até encontrar o grupo espírita que acolhesse devidamente. Um grupo espírita com o qual esse indivíduo pudesse caminhar propriamente, sentisse, não, aqui eu estou com a minha família espiritual. Às vezes vai demorar décadas para a pessoa dar conta de encontrar um lugar assim. Mas não nos enganemos. Esse tipo de problema vai passar e com perseverança, e como Kardec está colocando aqui, com fé, a gente vai dar conta de tudo isso e vai viver uma espiritualidade bem feliz, bem alegre e ao lado de pessoas que sintonizem mais conosco. Então, confiança em Deus e confiança em nós mesmos, no sentido de tá tudo dando errado, tá todo mundo contra, às vezes até as condições materiais não estão como eu gostaria, mas eu vou seguir em frente porque, como a gente tem na linda parábola de Jesus, o pouco com o Cristo, ele certamente vai ser multiplicado. Isso. No item 3, Kardec prossegue dizendo assim: em outra acepção, Olha aí, já outro sentido outro desse sentido. ponto, desse assunto. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, na certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja, em pensamento, a meta que se pode ou se quer alcançar e os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Em ambos os casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e julga suprir com violência a força que lhe falta. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Bom, aqui ele
traz inicialmente, né, essa acepção de que a pessoa que é perseverante, confiante na realização de um projeto, de um objetivo de vida, de uma coisa qualquer, e ela tem essa certeza dentro dela, pode ser uma certeza que ela guarda desde até a adolescência, por exemplo. Então, vamos ver crianças que dizem assim: ah, papai ou mamãe, eu quero ser médico, 5 anos de idade, e acaba se tornando médico, porque ele já traz aquela certeza e já busca os caminhos para realizar o seu desejo, a sua aspiração. Mas aqui Kardec destaca que tudo começa pelo pensamento, né? Porque é o pensamento a primeira forma de materialização de uma coisa. Então ele vai plasmar essa ideia vai aos poucos tomando forma e vai então definir metas que, a partir dessa definição, vai estabelecer determinados degraus para ser atingida. A própria pessoa se organiza nesse sentido. E isso é muito curioso Kardec falar isso, porque ele diz assim: ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta a ser alcançada. Então, essa lucidez é como que a antecipação da realização futura de um desejo muito bem cultivado. Ora, a partir daí, a pessoa realmente caminha, porque ela busca as etapas, a cumprir aquelas etapas para se atingir aquela meta, não é? Com absoluta segurança. Então ela sabe que ela precisa estudar, que ela precisa focar na aquisição de conhecimento, de experiência, ou se é um propósito físico, material, também a mesma coisa, ela vai se organizar, vai contratar colaboradores e a coisa vai se materializando. E nesses casos, ela pode permitir que se executem grandes coisas. Então veja bem, isso tudo a partir do pensamento, nesse desejo central que cada um de nós pode movimentar no sentido de realizações de grandes coisas. E a partir de então, nós temos que diferenciar então duas formas de fé. Kardec vai falar sobre a fé sincera e verdadeira e vai falar sobre a fé vacilante. A fé sincera e verdadeira, ela sempre é calma. Ela é perseverante, mas ela é calma. Ela não se atrabalhoa com decisões impensadas, com múltiplas atividades, né? Ela dá à pessoa paciência que sabe esperar, porque calcula justamente todos os trechos do caminho e os obstáculos que ela vai precisar vencer com programa, com planejamento, com projeto. E a partir da materialização de cada uma dessas etapas, ela vai materializando na própria vida o alcançar da meta visada. Então, ele até adverte que a fé vacilante ela nunca vai manifestar essa calma. E a fraqueza dela, a pessoa mostra uma fraqueza que é o quê? Que é a violência, que é a soberba, que é uma prova de que a pessoa não está bem preparada para essa refrega. Então aí a gente precisa se perguntar: que tipo de fé nós abrigamos no nosso coração, na nossa alma? A fé sincera e verdadeira ou a fé vacilante? Então, se nós tivermos como resposta que ainda somos vacilantes na fé, então nós precisamos mudar. Nós temos que mudar esse foco, porque nós precisamos de calma nessa luta, que é, segundo Kardec, um sinal de força
e de confiança. E nunca poderemos duvidar de nós mesmos. Pessoal, achei muito interessante quando Kardec coloca aqui essa visualização em pensamento desse objetivo e a pessoa começa a ter certeza, porque eu acabei de olhar aqui, na mesa tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui, Concentration, A Guide to Mental Mastery, e nesse livro aqui eles vão fazer a tradução do título. o Concentração, né? Então um guia para a maestria aí mental. Esse é um livro muito interessante porque eles vão fazer uma retomada de alguns autores que pensaram a meditação e eles vão falar que essa abordagem de você mentalizar uma imagem e repetir isso todo dia até você alcançar isso com que você sonha, isso ficou muito famoso nos Estados Unidos, mas nesse livro, quando eles fazem essa retomada histórica, eles vão dizer que esse tipo de mentalização é atribuída ao Inácio de Loyola, que é um espírito de que nós gostamos muito, que nós acreditamos ser a reencarnação de um espírito de que nós gostamos muito, que nós temos em altíssima estima. Que é o Martins Peralva. Então o Geraldinho falou aqui, tá tudo bem. Que é o Peralva, né, esse espírito de que nós gostamos tanto, que nós temos em altíssima estima. E isso é muito interessante, gente, porque isso ficou muito famoso lá nos Estados Unidos e a gente vê Kardec falando sobre isso no século XIX. Então essa ideia de mentalização, e você vai ganhando uma confiança de que você vai alcançar aquilo que você visualiza. Lá nos Estados Unidos eles ficaram assim, absolutamente arrebatados com aquele documentário, O Segredo, e aí muitas pessoas... Só que o problema é quando isso é deturpado por uma ideia materialista. Então a pessoa acha que ela vai ficar mentalizando bens materiais, e a ideia é justamente a gente usar o poder da mente para adquirir os dons do espírito, mais amor, mais caridade, mais paciência, mais perdão, e não ficar deturpando as nossas potências espirituais apenas e de uma forma absolutamente materialista, pensando em bens materiais. Mas aí a gente fala isso com respeito a todo mundo que pensa de uma forma diferente. E interessante a gente perceber aqui Kardec colocando uma afirmação categórica para nós. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, a gente, quando percebe que determinadas pessoas estão desesperadas ou perdendo a calma, isso denota que essa fé não é do tamanho que nós imaginamos, ou isso denota uma ausência de fé, da fé verdadeira. E quando o espírito alcança a maravilha de conseguir ter um foco numa imagem, ou numa missão, ou num propósito, e seguir em frente, sem olhar para o lado, mantendo a calma de forma disciplinada e eficiente, eu acho que isso traduz felicidade na vida. Porque as coisas do mundo já não te abalam. Você consegue caminhar, isso é ter poder, pessoal. Você conseguir caminhar no seu foco, pensando naquilo que é a missão do seu espírito, sem deixar que a todo momento você seja derrubado pelas condições materiais que externalizam a sua vida. Ou pelas opiniões contrárias. Ou pelas opiniões alheias, né? Então, pessimistas. Alguém vem, imagina. Você não consegue. Você não consegue. Há pessoas que... Você não pode. Você não pode. Há pessoas que no primeiro comentário elas se desestimulam, elas desanimam. Então, veio o primeiro comentário e ela, né, desiste ali. Eu ouvi recentemente uma senhora falando que, uma artista plástica, falando que aos 20 e poucos anos ela havia recebido um comentário e ela parou por muito tempo de produzir as obras artísticas com as quais ela estava habituada desde a adolescência. Então a gente percebe um comentário que desestabiliza a pessoa a ponto de ela sair do foco por tantos anos. Então a gente precisa entender que isso é ter poder. Quanto mais a gente consegue ter fé e foco para manter uma disciplina, para manter um hábito, para manter constância, para manter uma caminhada linear, e a gente tem um grande exemplo de Chico Xavier, e quando a gente fala às vezes de meditação, a gente vai muito para... E não estou falando isso com demérito, acho que é uma maravilha todo o conhecimento que nós temos no Oriente, mas normalmente nós vamos para estudos orientais ou para nomes orientais, mas aqui no Ocidente nós temos nomes maravilhosos como Chico Xavier, que manteve o foco. Porque uma vida como a vida de Chico Xavier, a gente não duvida da fé que ele teve, mas esse homem teve muito foco para ter essa constância, essa disciplina, seguir em frente. Isso é lindo, pessoal. E isso traduz, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, felicidade. A pessoa que consegue seguir pelo que ela acredita, nessa visualização, nesse pensamento, nessa missão, nesse propósito, sem a todo instante ser abalada, certamente ela vai ter felicidade no espírito. E isso é uma maravilha que todos nós devemos buscar na vida, porque, mais uma vez, vale a pena. Tudo que é do espírito vale a pena.
Eu achei ainda interessante sobre esse trecho Kardec falar que saber esperar se baseia na compreensão das coisas e no apoio da inteligência. Muito interessante isso, né? Muito. Porque a compreensão das coisas nos leva a ter essa paciência, nos leva a reconhecer que os objetivos não são fáceis, Exatamente. não são imediatistas, não vamos alcançá-los de uma vez. Então, e ter essa compreensão, Exatamente. não é, de como o mundo funciona, como as coisas do espírito também funcionam, não é? Como as pessoas são diferentes. Então aí você respeita também as diferenças, respeita também as opiniões, mas se mantém no seu foco. Respeita todo mundo, mas você é você mesmo. Exatamente, Não você é você mesmo. Né? Aliás, o Chico falava isso. Eu continuo eu respeito todo mundo nas escolhas que tem, no tipo de vida que usufruem, mas eu continuo sendo eu mesmo. Olha que lindo isso. Olha que coisa bonita, né? Então é esse saber esperar, ter essa compreensão das coisas, sabendo esperar, mas apoiado na inteligência. Exato. Não é? Ou seja, não é uma espera insana. Exato. Não, é uma espera apoiada na inteligência das próprias coisas. E o Geraldinho ressaltou muito bem esse trecho aqui, pessoal, e eu me lembrei do exemplo mundialmente conhecido do Joe Dispenza, porque ele, quando, a gente já falou disso muitas vezes aqui, quando ele teve aquele acidente, achatou a coluna e ele foi para o Havaí para ficar deitado e ficar mentalizando a cura, é uma fé apoiada na inteligência, porque ele percebia, primeiro começaram a mexer os dedos, então isso aqui está funcionando, né? E aí depois começou a sentir que o braço estava voltando a movimentar, e aí aquele diagnóstico de uma tetraplagia, talvez esteja, né, que ele ficaria tetraplégico, aquele não acreditou no diagnóstico, teve fé e reverteu, saiu de lá andando, né, com o poder dessa fé. E igualmente, nós falamos muitas vezes aqui o exemplo da Egorina. Ela também é a mesma coisa, muita paciência, porque demorava, só que logo ela percebeu, não, estou sentindo uma ardência na minha perna, no caso dela era paralisia, estava sentindo uma ardência na perna, mas essa visualização, essa mentalização já surtia algum efeito. Agora, é imediato? Absolutamente. A Egorina fala que a Egorina fala que foram meses. O caso dela é até bem diferente do Joe Dispenza, porque parece que no caso dele, em 6 meses, ele voltou a andar. Ela fala que no caso dela foram meses, muitos meses, para ela começar a sentir uma ardência na perna. Mas ainda estava distante de caminhar e andar, de vencer a paralisia. Então percebam, é uma fé que sabe esperar, mas que está apoiada na inteligência. Então tem método, tem calma e segue em frente. Isso. E aqui no item 4, Kardec então prossegue dizendo: não se deve confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Olha que beleza, ele vai construindo, né, os diversos atributos da fé verdadeira. Então, a verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que a si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem ele. Exato. É por essa razão que os espíritos bons vêm em seu auxílio. A presunção, ao contrário, é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelas derrotas que eles são infligidos. Esse parágrafo muito importante, hein, gente? Você veja que um parágrafo curto, muito importante, muito importante. Poucas frases, mas sublime, não é? Então nós não devemos aqui confundir, dentro daquilo que estamos falando, a fé verdadeira com a presunção. Exato. A presunção, como diz Kardec, é mais orgulho, é mais vaidade, não é? É mais aquela pessoa que se coloca num pedestal, se coloca numa posição em que ela não se encontra na realidade, uma posição ilusória, cheia de presunção de si mesmo, cheia de vaidade, orgulho, de egoísmo. É uma posição na qual a pessoa tende a humilhar os outros,
justamente por causa dessa presunção, tende a se sentir superior aos outros e passa por cima de todo mundo para alcançar o seu objetivo. Ora, isso não é fé verdadeira. E isso, cedo ou tarde, Isso, exatamente. não é? Deus acaba castigando a pessoa pela sua própria presunção. Por quê? Porque vem a queda. Né? Quanto mais alto é vamos dizer assim, o desejo central da pessoa de se destacar, de se fazer como estando naquela posição acima das pessoas, outros, né? acima dos outros. Quanto mais ela acha que sobe, maior é a sua queda e maiores serão as suas derrotas, porque justamente ela não teve a calma precisa, não soube esperar o momento, não refletiu com a sua inteligência e com os seus sentimentos enobrecidos a oportunidade daquele trajeto que ela tomou, não é? E a própria fraqueza dela nessa ânsia de querer aparecer, de querer se situar nos primeiros lugares. A própria parábola de Jesus conta isso, né? Ela vai ser convidada a se retirar desses primeiros lugares. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, onde será humilhada. Agora, ao contrário, a fé verdadeira é aquela que se alia à humildade do servidor. Servidor de quem? De Deus. Então ela deposita mais confiança em Deus do que em si própria. Isso é muito bonito, porque isso está lá no primeiro mandamento de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o teu amor, não é? E com toda a tua decisão. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Porque a partir daí, nós vamos gerar uma série de pensamentos enobrecidos da fé verdadeira, da confiança verdadeira em Deus, e esses pensamentos vão atingir o mundo espiritual superior, vão chamar a atenção dos bons espíritos, que a partir daí, vendo em nós uma sinceridade operante e uma humildade efetiva, eles vão passar a colaborar conosco para que aquele objetivo superior que almejamos seja alcançado. Então, é o momento de início, a fé verdadeira, ela dá o pontapé inicial a que cada um de nós se transforme efetivamente num instrumento poderoso da vontade divina e nos dá o conhecimento de que Deus tudo pode. Pessoal, esse parágrafo é muito importante. E eu acho que todo utilitarista deveria prestar muita atenção. Vamos até destacar, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Por quê? A gente percebe em todas as escolas, vamos colocar assim, do espiritualismo, porque isso acontece desde sempre, as pessoas que se afastam da humildade e elas confundem fé com orgulho e presunção, como Kardec está colocando aqui. Então vamos pensar um recorte bem específico. A gente tem no Evangelho a diretriz clara de que a mediunidade não deve receber recompensa material. Então Jesus fala categoricamente, Evangelho de Mateus capítulo 10, o que vocês receberam de graça, deem de graça. Então vamos pensar, o indivíduo, ele acha, num sentido muito presunçoso, que ele pode cobrar pela mediunidade, que ele vai seguir assim, achando que ele está num ato de fé, e que ele pode se afastar de Deus, ou se afastar do postulado cristão. E aí é o que Kardec fala, a presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado. Ele não vai receber auxílio da espiritualidade superior, e ele vai, em algum momento, ser castigado por essa atitude orgulhosa, porque se afasta deliberadamente. Outro ponto, gente, que a gente tem visto muito, inclusive no meio espírita, a pessoa decide, e aí ela cria subterfúgios que ela vai divulgar a caridade. E aí ela pensa assim, não, ela cria 1000 subterfúgios, eu posso me afastar. Jesus fala claramente, Evangelho de Mateus capítulo 6, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita deu, ou o que a direita fez. Mas a pessoa pensa, eu vou
num ato de fé, que é o que Kardec está falando, que é, na verdade, presunção, eu vou seguir filmando, eu vou seguir mostrando, eu vou seguir exercitando meu orgulho num ato de caridade, mas em algum momento eu vou ter uma recompensa de Deus e aí cria muito subterfúgio. Será? A grande chance é que esse exercício de orgulho seja castigado. E na Bíblia, pessoal, a gente tem o grande exemplo desse utilitarismo que é muito bem comentado aqui nesse item 4 de Judas Iscariotes, que ele achava que ele ia se afastar dos postulados do Cristo, da humildade, rapidamente, ele ia se aliar ao poder do mundo e depois ele faria Jesus rei. Essa ideia de os fins justificam os meios não funciona para o cristão, pessoal. A gente tem que tomar cuidado, porque esse discurso tem invadido o meio espírita. Então, tomemos cuidado, porque sejamos humildes agora, que a nossa ação seja uma ação em consonância com aquilo que Jesus Cristo trouxe, com os postulados do cristianismo. Do contrário, é o que Kardec falou, o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde. Então a pessoa pensa, nessa forma utilitarista. Olha, eu vou me desligar do postulado cristão só por agora, mas lá na frente, quando eu já estiver rico e poderoso, aí eu volto. Aí eu volto para falar do cristianismo como ele deve ser falado. Aí eu paro de fazer a caridade dessa forma e faço mais caridade de uma forma cristã, ou como Jesus propriamente propõe nos seus evangelhos. Será que a gente vai ter tempo de dar essa volta utilitarista? Judas Iscariotes não teve. Não teve. E terminou acabou, como terminou. Exatamente. Então, a gente, atentando exatamente. Contra a própria vida. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. No maravilhoso livro que o Geraldinho psicografou, o Inácio de Antioquia, a gente tem a informação de que Tiago Maior, depois do desencarne, se transformou em um mentor espiritual de João Evangelista. E Tiago, gente, que era irmão dele, que era o irmão dele, os filhos de Zebedeu, e Tiago Maior, isso está lindamente descrito pelo Humberto de Campos através da mediunidade do Chico. Ele era um espírito que sempre trazia esses conselhos no sentido de vamos ter consonância agora com os postulados do Cristo. E pelo Humberto de Campos a gente tem a informação de que Judas conversou com Tiago. E aí mostrou essa fala utilitarista, que lá na frente ele ia fazer Jesus ser um rei, que ele achava que Jesus não compreendia o poder do mundo, mas ele compreendia. Tiago Maior vira para ele e fala, será que Jesus compreende menos todo esse contexto aqui do que nós? Será? E Tiago dá Tiago dá um lindo conselho para Judas, que Judas não observa. Mas Kardec, nesse pequeno parágrafo aqui, traz esse mesmo conselho para todos nós. Então, não confundamos fé com presunção. Muitas vezes essa atitude de eu vou seguir assim mesmo que eu não esteja observando, essa cabeça dura, mesmo que eu não esteja observando o que Jesus Cristo propõe, mas eu vou seguir assim mesmo porque eu acho que vai dar certo, me desligo de Deus, me desligo da humildade. Gente, cuidado com esse tipo de proposta, porque como Kardec está falando, vamos martelar isso, cedo ou tarde, o orgulho é sempre castigado, não vale a pena. Exato. E aqui chegamos no final, que é o item 5 deste comentário de Allan Kardec a respeito do poder da fé. E ele diz, o poder da fé, e é muito interessante que aqui ele entra no detalhe científico do poder da fé. Isso é maravilhoso, gente. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, o agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha isso, gente. E aqui nós estamos entrando, gente, em física. Física quântica. Uma vez que nós já sabemos que o pensamento, já no século 20 e 21, através das revelações da ciência e da mediunidade de Chico Xavier, que naquela ocasião Kardec ainda não tinha, exato, né? Nós já sabemos que o pensamento é uma força mento-eletromagnética. Então, além de ter as suas propriedades espirituais, mentais, ela também tem, aliás, ela que eu estou falando é o pensamento, né? O pensamento, ele tem, sim, propriedades elétricas e propriedades magnéticas. Exatamente. E quando nós pensamos,
Então, quando estamos focados num determinado objetivo, esse pensamento tem forma, ele é energia eletromagnética. Então, ele cria um campo magnético em torno de nós e ele produz descargas elétricas. Essas descargas elétricas produzem campo magnético. E esse campo magnético favorece a nossa própria ação mental. Sobre o quê? Sobre a matéria. O fluido cósmico universal, que no dizer de André Luiz, no livro No Mundo Maior e no livro Mecanismos da Mediunidade, é o hausto divino, Plasma divino. O plasma divino sobre o qual todos nós estamos inseridos. Como né? se fosse um oceano. Ele traz Nos a figura de um quais, oceano, né? Nos quais nós todos estamos inseridos. E no último capítulo do livro Emmanuel, de autoria espiritual do benfeitor Emmanuel por Chico Xavier, ele diz que esse hausto divino, que esse plasma divino é o amor. Exatamente. Olha que coisa. Então, olha que beleza, a gente. matéria, o fluido cósmico universal é o amor, que é externado de Deus. Ele sendo plasma divino, ele é amor, Ele com é amor. certeza. Então, nós podemos atuar com a nossa decisão, a nossa vontade, com a nossa fé, diretamente nesse ambiente, contribuindo com o nosso, naturalmente, o nosso pensamento é limitado. É claro. Mas por quê? Porque somos, no dizer de André Luiz, co-criadores em plano menor. Nós temos a capacidade criativa, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, mas ela é limitada à nossa evolução. E dentro da nossa evolução humana, nós já adquirimos o pensamento contínuo e, portanto, nós já adquirimos propriedades eletromagnéticas e mentais para atuar no mundo em torno de nossos passos. E esse fluido que é a matéria e que são também inseridos tanto no mundo espiritual, nos diversos planos da vida espiritual, quanto no plano terrestre, ele vai ser vibrado pelo nosso pensamento, numa ação direta, numa ação magnética. Kardec está dizendo aqui, não é? E por seu intermédio, o homem atua nesse ambiente que ele cria, que é esse espaço, que é esse campo eletromagnético, através do qual ele vai entrar em sintonia com as pessoas que têm o mesmo campo eletromagnético. Ou seja, que pensam e sentem de forma semelhante. E nós sabemos que a junção pensamental ou sentimental de pessoas que pensam e sentem de forma semelhante dão mais força ainda a esse campo. E é interessante que é uma falar, questão associativa. E o interessante nisso que o Geraldinho está dizendo é que essa multiplicação, ela não é linear, ela é exponencial. Então, nós dois aqui, com vocês aí, nós juntos, não é que o nosso pensamento é multiplicado apenas pela quantidade de pessoas que estão aqui, não. Essa multiplicação, esse aumento é exponencial. Porque nós não sabemos quantos espíritos estão aqui. É exponencial, é sempre muito mais, a força é muito maior. Na casa de vocês, e assim sucessivamente. E por isso o culto do Evangelho é tão importante. Exatamente. E por isso Jesus disse, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. O próprio Cristo presente. Veja que beleza isso, né? E Kardec está nos dissecando aqui o mecanismo pelo qual, o modus operandi pelo qual esse processo se realiza. Então, é por assim dizer, ele diz, a gente atua de tal forma, não é, que damos ao mundo em torno de nós uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha os milagres aí, gente. Então nós tudo podemos, sim, se compreendemos esse processo. É por isso, prossegue ele, que a criatura dotada de grande poder fluídico normal pode operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente como prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural,
desde que, para tanto, alie a esse poder a sua ardente fé. Ai, gente. Olha que bonito. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, Tá lá atrás. foi porque não tinhais fé. Então, olha que bonito isso, né? Todas as pessoas, na sua vida normal, vão ter esse poder fluídico de agir no seu ambiente, né, de uma forma elétrica, de eletrizar o seu próprio ambiente material e espiritual. Essa eletrização pela nossa força pensamental vai criar um campo magnético em torno de nós, e esse campo magnético vai se associar a outros campos mentais de forma semelhante, de forma que esse processo vai se multiplicando. É a multiplicação de pães e de peixes. Com certeza. Lá do episódio, né? Quando Jesus falava para uma multidão de mais de 5.000 pessoas e acabou alimentando a todas. Olha que bonito isso, né? Quando os discípulos falam com ele: mestre, é melhor pare de falar, é melhor que você dispense a multidão, porque já a noite já chega próxima, o cair da tarde já acontece, e essa multidão tem fome e tem sede, nós não temos com o que dar, com o que alimentar essa população. E qual que é a pergunta de Jesus para eles? Exato. Que tendes aí? Que tendes aí? O que vocês têm? O que vocês têm? O que nós temos? Olha só. E aí eles falam: nós temos alguns pães e alguns peixes. E ele pede que tragam a ele esses pães e peixes e multiplica-os. Por que ele multiplica? É um milagre? Não, a força, gente, pensamental. Já imaginaram? Imagina, a fé do Cristo. A força pensamental de Jesus, não é? Ele que é um ser angélico, que está em comunhão direta com Deus, com o Pai. Olha aí a importância de Deus na nossa vida. Exatamente. Em primeiro lugar, Deus, né? Em primeiro lugar, ele próprio diz: em primeiro lugar, Deus e o reino de Deus e sua justiça, né? Então, a partir do momento que isso existe, que Jesus materializou assim, aquele pedido ao Pai, que todos tivessem ali o saciar da sua fome e da sua sede, aquelas poucas coisas que foram colocadas à disposição de Jesus, que eram coisas materiais, os peixes mortos e os pães, ele então age no fluido e cria esse outro campo de multiplicação, de forma tal que sobraram ainda 6 cestos. 12 cestos. 6 de pães e 6 de... 12 cestos, né, que eles foram juntando os pedaços que sobraram. 12 cestos ainda de alimento que sobraram dos restos que as pessoas não comeram. E o João Evangelista, né, como os outros evangelistas, eles fazem questão de registrar isso que o Geraldinho está falando, os cestos que sobraram. Agora, pessoal, vejam que lindo isso que Kardec está colocando conosco, e quando nós pensamos que Kardec promove esse comentário no século XIX, porque ele vai trazer com a gente essa definição de que a fé é um dom divino. Nós temos, com a psicografia do Chico, na explicação de André Luiz, que o fluido cósmico universal é esse plasma de Deus, esse plasma divino. A fé é dom divino e o fluido, esse fluido cósmico universal, o plasma divino. E André Luiz ainda vai colocar que nós estamos imersos, nós estamos inseridos nesse fluido de Deus como peixes num oceano assim infinito, peixes no oceano. Então nós estamos dentro disso. E é a fé capaz de mover esse plasma divino. E vejam que a beleza, né, da psicografia do Chico, alinhada aos evangelhos e a Allan Kardec, porque João Evangelista, na sua epístola, vai definir: Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Chico Xavier, através da sua psicografia, vai trazer a linda frase: tudo é amor. E Kardec colocando conosco que a fé é um dom divino. Então, à medida em que nós vamos amando, em que nós vamos exercitando o amor, nós vamos evoluindo os nossos espíritos e a nossa fé vai aumentando e nós vamos sendo cada vez mais capazes de promover, assim, os milagres a respeito dos quais a religião, historicamente, tanto falou, tanto discorreu. Então percebam que a fé, e aí a gente volta lá para o início, essa linda
figura que Jesus propõe, um grão de mostarda, por ser um aspecto mais ontológico da natureza do Espírito. Então, à medida em que nós vamos purificando os nossos espíritos, a nossa fé, sem sombra de dúvida, ela vai aumentando, ela vai se dilatando e os nossos poderes espirituais, eles vão literalmente expandindo, expandindo, expandindo. E é por isso que quem ama pode tanto, né? A gente tem essa linda frase do Chico: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Sempre pode mais. À medida em que nós vamos amando as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos e de forma suprema amando aos outros, amando até a nós mesmos como Jesus nos amou, essa proposta do amor do Cristo, e aí, sem sombra de dúvida, um amor que é caridoso, porque ele é humilde, a gente vai penetrando, e a gente tem falado muito sobre isso, os mistérios da vida. A gente começa a perceber por que pessoas como Chico Xavier viviam numa realidade tão distinta. Que mistério é esse que esse homem possuía no fundo da sua alma, que fazia ele promover aqui no mundo as maravilhas que ele promoveu? São os mistérios acessados, acessíveis a quem ama. Então é pelo amor, por isso que essa linda frase de André Luiz, tudo é amor, é pelo amor que a gente vai chegar lá. É muito lindo isso, né? E aí até falando isso que o Geraldinho colocou lá no nosso estudo da semana passada, o jejum de Isaías, né? Por que não curaram? Porque não tinham fé, falando os discípulos. E o Geraldinho fez a menção muito bem semana passada. Que jejum? Jejum moral, jejum a respeito do qual falou o profeta Isaías, que é essa moral, que é esse amor. Então, à medida em que nós vamos amando mais, certamente, os poderes vão aumentando e as curas elas vão se tornando cada vez mais reais e mais cotidianas na nossa vida. Bom, gente, com isso nós chegamos ao final do nosso culto do Evangelho no Lar, e do item, né? De número 125. Também finalizamos o item O Poder da Fé. Semana que vem vamos entrar no item 6 e seguintes, que são... Só um segundo. Só estou marcando aqui, pessoal, para a gente ter semana que vem. Tudo marcado. Que tem o título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável, que é a semana que vem. Ok, gente? Já de antemão, a gente já avisa que semana que vem nós estaremos voltando ao dia da quinta-feira, né? Que essa semana nós tivemos que mudar a data para sexta-feira, tendo em vista compromissos inadiáveis que tivemos. Então, semana que vem será quinta-feira, às 20h30. Isso mesmo, pessoal. Então fica o nosso grande beijo, grande abraço para todo mundo. E a necessidade, né, gente, de nós orarmos juntos. Acho que esse capítulo fala muito sobre como, quando nós oramos juntos, a gente tem muito mais força, a gente consegue promover maravilhas. E a gente vai finalizar o nosso culto do Evangelho desta noite com a prece do Geraldinho. Sempre todos os estudos ficam salvos e, reforçando o que ele disse, nós nos encontramos, nós nos vemos aqui na semana que vem. Assim seja. Assim seja. Bom, gente, então vamos agora, neste instante, disponibilizar as águas que trouxemos para serem fluidificadas pelos nossos benfeitores e amigos espirituais, assim como nos colocar à disposição deles para receber deles o passe magnético e espiritual de que, porventura, estejamos necessitados. E certamente, como Jesus está presente conosco, enviando esses mensageiros espirituais, nós o receberemos com fé e confiança. Deus, nosso Pai de poder e bondade, Pai Criador de todas as coisas, de todos os seres, dos multiversos sem fim. Ah, Senhor adorado, aqui nos prostramos com fé genuflexa diante de teu carinho, diante de teu amor. Que tua inteligência soberana e justa refunda os nossos caminhos de mais trabalho, mais fé, mais confiança, a fim de que nos tornemos vossos servidores, servidores ativos no bem dos semelhantes,
servidores atentos à vossa palavra de libertação espiritual, servidores dispostos a vencer todos os obstáculos que porventura se interponham no nosso caminho de ascensão. Ah, Mestre Divino, estejai sempre conosco, Senhor, com teu amor cristalino, a fim de tocar-nos as fontes mais puras do sentimento e a iluminar o nosso pensamento. Pai de amor e bondade sem fim, sejai conosco, Senhor, em todos os instantes, desde os obstáculos minúsculos da vida terrestre às vitórias mais altas da vida celeste. Sabemos que estará sempre conosco e, portanto, nós nos rendemos aqui à vossa presença inefável e sublime, através de teu Filho, em cujo coração se exprime o amor de todos os amores, a verdade de todos os caminhos. Que em vosso nome possamos ser dispensados em paz, para que a vossa paz esteja em nossos corações, como em nossos pensamentos, em todos os instantes, de hora a hora, apesar de todas as lutas e de todos os tormentos. Que a vossa soberana Igreja se erija no altar de nossas almas, para que estejamos contigo e convosco, para sempre. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. Bom, gente, então Tchau, a gente gente. fica por aqui. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijão.